Entre o ódio e a fama, podemos dizer que este é o caminho percorrido todos os dias pelos advogados criminalistas. A ampla defesa é garantida pela Constituição, mas nem todos aceitam esse direito. O casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, o traficante Fernandinho Beiramar, a estudante Suzane von Richthofen, todos condenados por crimes que chocaram a opinião pública. E lidar com a comoção popular foi só mais uma das tarefas dos advogados de defesa. Eu acho que tem uma inversão de valores para esses advogados, né? Eles estão subvertendo o sentido da palavra criminalista. Até que se prove ao contrário, eles são inocentes. Então, acho bacana, sempre tem os dois lados, né? Os advogados criminalistas começam a ganhar destaque na Operação Lava Jato. Mário de Oliveira Filho, que defende o lobista Fernando Soares, o Fernando Baiano, declarou recentemente que os dirigentes das empreiteiras e construtoras são vítimas do esquema de pagamento de propina. Alberto Toron, que representa o presidente do grupo UTC, Ricardo Pessoa, compara a operação da Polícia Federal aos processos de Guantánamo, em que as prisões eram feitas com base em provas secretas. Eles estão querendo arrumar desculpas. Garantir os direitos constitucionais de um cidadão acusado de um crime durante um processo judicial. É esse o trabalho de um advogado criminalista, um tipo de defesa muitas vezes mal visto pela população. Por defenderem pessoas que não merecem ser defendidas. O criminalista sempre foi mal compreendido em toda a história da humanidade, porque é difícil entender que todos necessitam de uma defesa. Todos têm direito à ampla defesa. Márcio Thomas Bastos, que morreu na semana passada, está entre os criminalistas mais renomados. Ele defendeu os acusados do Mensalão e também o médico Roger Abdelmaci. Mas até chegar aos holofotes, o caminho é longo. Tem que ser um apaixonado, um sofredor pelas causas quase impossíveis. Porque precisa estudar psicologia, psiquiatria, medicina forense, agora a questão até de contabilidade, essas questões de lavagem de dinheiro. Para este sociólogo, a má fama desses profissionais é apenas um reflexo de outro problema. O que faz com que as pessoas acabem acusando esses criminalistas é a generalização de um sentimento de impunidade. Eu acho que isso é o mais importante. Doutor Ayrton Soares, advogado, como é que você vê essa questão aí? Todo mundo tem direito de defesa, né? Essa é uma questão básica. Tem que ver. O cidadão brasileiro tem direito de ser defendido perante uma corte criminal, tribunal criminal? Tem. Se não tiver um advogado, a justiça indica um advogado para fazer a sua defesa. Então é compulsório. O advogado é um auxiliar da justiça. Está na Constituição. Então, criminalistas mais ou menos destacados têm um papel constitucionalmente definido, que é de assegurar o direito de defesa. Sem direito de defesa, não existe processo, não existe tribunal e não existe justiça. Então, agora, avaliar, por exemplo, o caso daquela moça que está presa, que foi acusada de ter assassinado os pais. Suzana Richthofen. Quem foi o advogado que foi assistente da acusação contra ela? Foi um grande criminalista. Isso as pessoas não... O papel do advogado como assistente da acusação também tem que ser destacado, porque ele pode ser contratado para tal fim, não é verdade? Para colaborar com o Ministério Público. Agora, se não tem um advogado, o Ministério Público é composto de pessoas competentes, concursadas. Então, como é que faz? Fica um descalabro, não se faz justiça. Por isso a justiça assegura. Tem o defensor dativo, tem os advogados que trabalham em instituições que defendem as pessoas que não podem pagar, mas é óbvio que aquele que tem dinheiro pode contratar os melhores advogados. E sempre os que aparecem com mais dinheiro são os que têm mais poder econômico, seja fruto de atividades empresariais criminosas, seja fruto de atividades de tráfico criminoso, seja fruto de contrabando criminoso, enfim, aí que está o dinheiro do advogado criminalista. Fora disso, é mais dedicação à arte de advogar quando você vai defender um cidadão que está preso por ter cometido um furto, uma coisa mais leve, não é verdade? Essa que é a questão. Doutor Marco Antônio Villa, como é que você vê essa questão? Você viu que eu te chamei também de doutor. Eu fiz doutorado em História. Já faz tempo, faz mais de 25 anos. Nada, deixa eu corrigir uma coisa. Advogado não é doutor. Não. Advogado não é doutor. Isso é um equívoco que todo mundo comete aí. Só é doutor. E nem delegado. Só é doutor quando Só é doutor se é médico ou fez doutorado. Tese de doutorado. Perfeito.
Então, vamos lá. Eu acho que é uma questão complicada. Eu acho que, evidentemente, ninguém discorda e de que existe, está lá, é uma conquista do Estado Democrático o direito de defesa. Evidente, todos têm direito de defesa tal, independente de que crime tenha cometido, né, por mais bárbaro que seja. Por outro lado, um dos entrevistados destacou uma questão muito importante, que parte da irritação que todos nós temos, que eu tenho, vocês têm, telespectadores, é com a impunidade. Portanto, é com a lentidão do Poder Judiciário, que acaba se misturando um pouco com essa questão do papel do criminalista. Agora, por outro lado, há uma outra questão, é diferente quando tem um crime passional, alguma outra coisa, o advogado vai lá para defender o seu cliente até para diminuir a pena, como tem milhares e milhares de casos, etc. Tal. Acho que há uma outra coisa que incomoda mais as pessoas, e a mim particularmente, é a questão dos advogados de políticos ou funcionários públicos, pessoas que estão envolvidas com desvios de recursos públicos. Como nós somos um país marcado por uma elite corrupta, não é que o brasileiro é corrupto, como disse recentemente, tem um advogado dizendo que era DNA do brasileiro. Não, isso é mentira, né? A corrupção é de alguns, muito poucos, tal. Então, esses, um grupo pequeno, 2 dúzias, 3 dúzias de advogados, mais ou menos conhecidos, em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, é que acabam se especializando na defesa de políticos corruptos. E isso causa indignação, acho que de todos. Vai buscar sempre uma razão de ordem técnica. Muitas vezes é um problema técnico, foi mal encaminhado tal coisa, leva à anulação daquelas provas ou até do julgamento, depende das circunstâncias. E isso deixa qualquer um irritado. Por exemplo, quando um advogado cobra 10 milhões, de 15, como durante o mensalão, vários cobraram. Estou citando, ou quando vai defender o juiz Lalau, por exemplo, né? Foi citado aí um advogado, o senhor Alberto Toron, que comparou o processo da Operação Lava Jato com Guantánamo. Isso é uma idiotia. Com todo o respeito, é uma bobagem pantagruélica dizer isso. Nós vivemos um regime sob amplas liberdades democráticas. Não tem nada com a prisão de Guantánamo. Inclusive, quem é acusado em Guantánamo não é quem é acusado aqui. Aqui são ladrões do dinheiro público. O senhor Barusco, que eu nem sei quem é, um gerente, roubou 97 milhões de dólares. 97, correspondente a 252 milhões de reais. Um simples gerente da Petrobras. E que vai ter um defensor. Aí eu fico pensando o seguinte, como ele vai pagar o defensor? Aí é que é a questão. Ele vai pagar com o defensor com recursos oriundos do salário de funcionário da Petrobras ou de parte aquilo que ele ainda não devolveu e que ele escondeu e que tem origem, portanto, ilícita. É uma questão ética, moral muito complicada. Evidentemente que todos têm direito à defesa, mas eu não engulo aqueles que defendem esses políticos corruptos e cobram honorários fabulosos. Defenda de graça ou deixe esse seu cliente para a Defensoria Pública defendê-lo. Ainda sobre aquela história da reportagem anterior, da questão do doutor, sim. Nosso telespectador não deixa por menos aqui. O Feilis Sul de Vila Verde. Sim. O doutor só advogado. Maria I decretou que todo advogado teria o direito, Maria I, né, decretou que todo advogado teria o direito ao título de doutor. Essa lei nunca foi revogada, portanto, o título só cabe aos ilustres causídicos. Não. Quem faz doutorado recebe também o título, mas depois de muito suor. Sim, tudo bem, eu sou doutora há milênios, mas não é isso. Mas não é o caso da Maria, da Dona Maria I, organizações manuelinas, filipinas, etc. Tem uma série delas que caíram em desuso. Isso aí foi no Brasil, era colônia portuguesa. E desde 1822, e com a legislação adotada a posteriori, isso foi alterado. Portanto, é um engano aí.